Boa tarde. No Espaço Livre desta sexta-feira, o nosso convidado é o provedor da Santa Casa de Ouro Fino, advogado Otávio Miranda Junqueira. O nosso hospital teve e tem uma atuação dinâmica, um papel muito importante nesta pandemia da Covid-19. A instituição atende não só Ouro Fino, mas as cidades da região. Tem uma grande demanda de serviços e mesmo com a pandemia, todos os setores do hospital mantiveram o atendimento à população. Alguns assuntos que vamos abordar nessa entrevista com o provedor Otávio Miranda é a adesão ao Valora Minas, a reclassificação dos hospitais, a manutenção do número de leitos, entre outros assuntos. Otávio, boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Difusora. No primeiro momento, a gente gostaria que você pudesse nos falar a respeito do nosso hospital, que vem a ser essa novidade que é o Valora Minas. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria poder retornar à Rádio Difusora Ouro Fino, uma referência em todo o nosso estado, né? E até no estado de São Paulo também. Valora Minas, Cláudio, é a nova política de atenção hospitalar do estado de Minas Gerais, né? Ela foi elaborada pelo governo, né? Infelizmente, unilateralmente, não teve a participação dos hospitais filantrópicos, que respondem aí por 70% do acolhimento SUS em Minas Gerais, mas ela traz objetivos nobres. A gente tem que reconhecer que o propósito dessa nova política é interessante, é importante, que é melhorar a qualidade, reduzir custo, aumentar a eficiência. Então ela está de acordo com os nossos propósitos também. A única questão que chama muito a nossa atenção é uma falta de transparência em como isso se dará, porque na prática a gente vê que os hospitais vão perder dinheiro. Então o Estado ele pretende aumentar as obrigações dos hospitais, garantir uma melhoria no desfecho do paciente, mas reduzindo o investimento, isso para nós não faz sentido lógico. Então até a Federaçantas, que representa os hospitais filantrópicos em Minas, está agindo, né, em favor dos hospitais para que a gente possa ter a clareza necessária para saber o que efetivamente vai acontecer daqui para frente, né? Nós tivemos a reunião agora nesse mês, para conhecer de fato o Valora Minas, embora essa política tenha sido aprovada por uma deliberação de setembro do ano passado, foram realizadas oficinas ao longo do ano e só agora, né, em agosto e setembro, é que a nossa macro-região do sul de Minas teve acesso de fato ao que cada hospital vai fazer no novo contexto de atenção à saúde em Minas Gerais. Então, são mudanças drásticas, mudanças que, se forem corretamente implementadas e verdadeiramente financiadas, vão repercutir muito bem para a saúde da população. Mas se ela for só uma jogada de marketing político, né, ou uma estratégia mal executada, vai ser uma tragédia para todos nós. É essa que seria a reclassificação dos hospitais? Isso, exatamente. O Valora, ele classifica em hospitais em alguns níveis, né? O nosso hospital, ele foi classificado como um hospital de transição tipo 2, módulo plataforma. Aí tem inúmeras situações específicas lá que são bastante técnicas, né? A gente continua fazendo parte da rede de urgência e emergência como um hospital de apoio tipo 4, continuamos fazendo parte da rede de atenção ao parto e ao nascimento e aderimos também ao que a gente chama aí da criação da unidade de cuidados prolongados, né? Que é para pacientes de longa permanência. Bem objetivamente, para você ter uma ideia, Cláudio, é onde a gente faz a pergunta, né? Quem vai pagar a conta? Na urgência e emergência, hoje, a gente conta com 2 médicos, 24 horas por dia, um pediatra e um clínico geral. Na nova tipologia, nós não precisaríamos ter o pediatra. Como que a gente vai ficar sem o pediatra? Não tem como. Um único médico clínico geral não vai dar conta da demanda. Então é uma situação que chama atenção, porque hoje o hospital recebe R$100 mil por mês da rede de urgência e emergência, vai passar a receber R$40 mil. Não faz sentido. Eles querem que a gente implante uma ferramenta para o rastreamento rápido que chama Fast Track. A pessoa chegou no hospital, em até 10 minutos no máximo, ela tem que ser triada pela enfermagem. A gente acha isso excelente, inclusive a gente tem tentado fazer isso em tempo ainda menor. Só que como que eu vou trabalhar, melhorar desfecho, investir em ferramentas tecnológicas, porque nós estamos pensando em colocar um totem lá para distribuição de senha, para controle desse tempo de chegada, reduzindo o custo aí para menos da metade. Outra situação que chama muita atenção, a rede de atenção ao parto e nascimento vai significar R$30 mil por mês para a Santa Casa.
Ok, nós não temos recurso específico para isso, então é recurso novo. Só que essa rede, ela dispensa a presença do médico neonatologista, que é o pediatra também, nos partos. Ele poderia ser substituído, por exemplo, por um enfermeiro obstétrico. A gente não concorda. Tem que ter o enfermeiro obstétrico e tem que ter o pediatra para garantir a segurança da gestante, a segurança do bebê. Então, assim, será que está nivelando por baixo? Chama muita atenção. E aí vem uma reflexão que a gente tem que fazer. A unidade de cuidados prolongados, que é um outro assunto, vem R$56 mil por mês para os 14 leitos que nós teremos. Ok, é um bom recurso, né? Só que isso nós vamos ter que ter, além do médico e do enfermeiro, nós teremos que manter um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um fisioterapeuta e um assistente social. Além disso, a gente vai ter que estruturar uma sala para a recuperação desse paciente, inclusive com fisioterapia, parte física, vamos dizer assim. Sai R$131 a diária. Você consegue ficar numa pensão aí com um médico, uma diária de uma pensão, hein? Com um médico, com um fisioterapeuta, com TO, com alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde e ceia, por R$131? Paga a conta? Não paga a conta, né? Então, isso assusta muito os hospitais, porque a gente já vive uma situação adversa. Só para você ter uma ideia, é público e notório o prejuízo que nós tivemos com a situação da Covid, né? Nós nem recebemos pela produção que nós prestamos em julho e agosto. Até hoje o Estado não pagou o hospital por isso, né? Então, a gente fica assim muito feliz com a proposta, mas muito preocupado com o que está sendo estruturado para isso. E aí vem uma outra questão, quando a gente fala da Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, a obrigação do SUS não é dos hospitais filantrópicos. O hospital filantrópico ele pertence à iniciativa privada. A obrigação do SUS é do poder público. Qual poder público? Os três: União, Estados e municípios. Está lá na Lei 8080. Quem tiver curiosidade de pesquisar isso, dá um Google, Lei 8080/90, vai lá no artigo 4º. Está escrito lá que a obrigação é do Estado, da União e dos municípios. A atenção privada, da qual a Santa Casa faz parte, entra em caráter complementar. Então ela tem que ser contratada pelo Estado, pela União, pelo município, para poder executar o serviço SUS, né? E como que faz isso? Através de uma comissão intergestores tripartite. Você tem o gestor de saúde do Estado, da União e do município. Eles reúnem e dividem como que vai ser feito o racha dessa conta. E no Valora Minas teve a comissão que é chamada bipartite, que envolve o Estado e os municípios. Eles definiram esses valores. Só que eles não definiram essa diferença de valor, quem que vai pagar. Se estou tirando R$60 mil da rede de urgência e emergência da Santa Casa, estou mandando 40 do Estado, como que vai ficar do município? Porque o município, quando ele investe em saúde hospitalar, ele não está fazendo favor para o hospital filantrópico, ele está cumprindo uma obrigação constitucional e estabelecida na Lei 8080. Então não é favor nenhum, é obrigação do município investir na saúde. Então, é necessário que a gente faça uma reflexão muito séria a respeito do que está acontecendo para que a gente garanta a sustentabilidade do hospital. Não só da Santa Casa, de todos os hospitais de Minas. O governo diz que em 3 anos não vai haver redução de repasse, que o repasse vai ser mantido. Mas isso está só de boca, não tem nada por escrito ainda. Então a gente está aguardando para saber de fato como que as coisas vão acontecer. Bom, Otávio, aqui, ao que parece, já se tentou criar algumas parcerias ou até mesmo elaborar convênios com os municípios da região. Essa ideia conseguiu avançou? Até que ponto os municípios da região estão aí participando ativamente do hospital, estão também dando a sua contrapartida? Hoje a Santa Casa ela é referência para Ouro Fino, Inconfidentes e Monte Sião. Nós temos contratos com essas 3 cidades, elas passam os recursos regularmente, juntamente com o Estado e a União. Aí nós temos o financiamento tripartite. A questão é que hoje esse financiamento ainda é insuficiente para o custeio da atenção SUS, principalmente por conta do que aconteceu no Covid, que foi praticamente 100% do atendimento Covid foi público, foi SUS, né? E o recurso que vinha, só para você ter uma ideia, é uma despesa aí perto de R$300 mil por mês, e o recurso que vinha era 80, 90, 100 mil reais. Então a gente amargou um prejuízo terrível, né? A gente está lutando contra isso e a gente tem certeza que vai vencer, mas é uma dificuldade tremenda. E agora, com o Valora Minas, a Santa Casa vai agregar outros municípios. Nós passaremos a ser referência para a hospitalização também de pacientes de Jacutinga e de Pouso Alegre.
pacientes de Pouso Alegre de média complexidade que estiverem, por exemplo, no Samuel Libânio de longa permanência, eles serão referenciados para a Santa Casa. Então a gente vai aumentar a demanda de atendimento, a gente vai melhorar a taxa de ocupação, que hoje ainda está pequena por conta da suspensão das cirurgias, né? Então a gente vai dar mais dinamismo nas ações do hospital. Só que isso, obviamente, vai exigir mais investimento. Você falou agora há pouco da questão também da suspensão das cirurgias. O Estado está querendo lançar um programa para retomar as cirurgias eletivas, aquelas menos complexas. Saiu hoje. Saiu hoje isso, Saiu hoje, Cláudio. Você havia me perguntado essa semana a respeito, eu não tinha informação, né? Então saiu hoje uma deliberação, ela foi publicada, não sei se eu vou falar bobagem para você, mas acho que é 3350. Mas o que acontece? Ela foi publicada hoje e ela traz um anexo relacionando os hospitais que vão ter acesso a isso. Nós não tivemos condições de acessar ainda porque foi publicado no Diário Oficial, mas o anexo ele deveria estar disponível no site da Secretaria, mas ainda não está lá. A gente acredita que até o final do dia, ou no máximo amanhã, esteja publicado e a gente vai de fato saber se nós receberemos recursos novos. Mas independente disso, a gente já está fazendo um esforço com a equipe de cirurgia para acelerar essa demanda, porque realmente a população precisa, né, os municípios aí de Monte Sião, Inconfidentes e Ouro Fino precisam ter atendidas as necessidades aí de cirurgias eletivas, né? São aquelas cirurgias que podem ser feitas em até 1 ano sem risco para o paciente. Só que esse 1 ano já passou e há uma possibilidade de agravamento, isso é muito perigoso e não é saudável, né? Falamos agora há pouco a respeito dos municípios, né, da participação dos municípios na Santa Casa, com contrapartidas e tudo mais. Estamos aí com o prefeito Henrique, que assumiu a prefeitura de Ouro Fino. Como que está o relacionamento da Santa Casa com o município de Ouro Fino atualmente? Está havendo aí uma resposta positiva às necessidades também? Nós temos uma sorte incrível aqui em Ouro Fino, que é a participação da doutora Sheila na Secretaria de Saúde. Foi um ganho maravilhoso para a nossa cidade. É uma pessoa, assim, além de extremamente capacitada, e é doutora mesmo, né? Não é doutora só por título político da palavra, mas é doutora por merecimento, porque acabou de receber a titulação dela no doutorado agora, então demonstra que ela tem profundo conhecimento na área da saúde, mas é uma pessoa extremamente comprometida. Então, nessa relação do hospital com a secretaria, isso tem produzido, assim, efeitos muito positivos para a população, facilitando transferências, permitindo uma interlocução para sanar necessidades o mais rápido possível. Nós ficamos apenas naquela questão do financiamento, né? Hoje o município tem previsto aí no orçamento R$245 mil, se eu não me engano, para passar para a Santa Casa, mas tem passado 215. Teve alguns meses que teve um complemento da questão da Covid e tal, mas dá para melhorar um pouquinho mais. Mas é um bom relacionamento. O prefeito Henrique é acessível, né? A gente acredita que são alguns ajustes que são necessários para a gente conseguir alinhar os propósitos de atenção à saúde. O principal deles, Cláudio, que é a tecla que a gente já bate há alguns anos, mesmo antes do prefeito Henrique assumir a administração do município, se relaciona ao pronto atendimento, que é o prédio vermelho da prefeitura que fica lá no estacionamento da Santa Casa. Nós entendemos que há um desperdício de dinheiro e é muito triste, porque são 2 portas de entrada custando o dobro para fazer o mesmo serviço, né? Porque o mesmo serviço que faz no prédio vermelho lá do pronto atendimento é feito na Santa Casa lá em cima. Então dá para você economizar muito dinheiro, né? A gente já propôs isso para os prefeitos, não foi só para o Henrique, a gente conversou também na administração passada, de fechar o pronto atendimento, passa a demanda para a Santa Casa, né? Você garante uma única porta de acesso, você evita erro, porque o que acontece hoje? Nós fazemos o protocolo de Manchester, são 5 cores de gravidade. Os menos graves são verde e azul, que é o não urgente e o pouco urgente. Esses casos no SUS são atendidos no prédio vermelho da prefeitura. O amarelo, o laranja e o vermelho, que são o urgente, o muito urgente e a emergência, que são os casos graves, só são atendidos na Santa Casa. Então, às vezes o paciente chega no amarelo, chega no laranja, chega no vermelho, há necessidade de remoção dele para cima, para o hospital. Então, isso gera um risco de desassistência, de atraso, né?
Então, se a gente deixar uma única porta, a gente acredita que vai melhorar muito para a população, evita esses desencontros e, mais do que isso também, permite uma melhoria do custeio do hospital e até mesmo o redimensionamento da equipe que tem lá para atenção básica, que inclusive vai ser uma necessidade para o município, porque para a gente poder manter o hospital contratado nessas tipologias do Valora Minas, Ouro Fino vai precisar aumentar muito o seu nível de atenção básica, que hoje, se eu não me engano, depois me corrijam aí se eu estiver errado, é inferior a 53%, se não me engano, a cobertura da atenção básica no município. Ela tem que ser superior a 70%, né? Então, até eu reconheço aqui o esforço da doutora Sheila para que isso aconteça o mais rápido possível, mas é uma forma de você ter mão de obra qualificada para poder garantir que a população toda tenha acesso à saúde da família, à atenção básica adequadamente, né? Otávio, em relação ao atendimento que havia lá no hospital, no setor Covid, que foi desativado, as pessoas que porventura procuram as unidades de saúde que são encaminhadas, elas estão recebendo atendimento, mesmo não tendo mais o setor específico. Cláudio, hoje reduzimos aí para menos de 30% a nossa capacidade de acolhimento de pacientes SUS e simplesmente porque não há demanda, né? Hoje a gente mantém apenas 4 leitos lá por garantia, mas graças a Deus eles estão desocupados aí, se eu não me engano, há 2, 3 semanas, né? Pacientes de Ouro Fino não são internados há mais de um mês. Os últimos pacientes que nós tivemos, 2 pacientes de cidades vizinhas, né? E um paciente teve alta, o outro foi encaminhado para UTI, mas os 2 pacientes haviam recusado vacina e tinham comorbidades. Então, os 2 últimos casos de internação do hospital, isso já há 2, 3 semanas, se eu não me engano. Então, a demanda está baixíssima, inclusive por consulta, né? Acho que foi anteontem, eu dei uma olhada na publicação lá sobre os dados, havia 8 pacientes em observação, né? E 9 confirmados em casa, quer dizer, um número muitíssimo baixo. O que demonstra a importância da vacinação. Se você é inteligente, se você ama a sua família, se você tem responsabilidade pela sua saúde, vacine-se. E tome os cuidados, né? Você mantendo o distanciamento, máscara, higiene, tudo simples. Não pode baixar a guarda, né? No momento que a gente está caminhando para uma situação bem próxima aí da normalidade. Sim, a hora que vacinar todo mundo, né? A imensa maioria da população, acabou, né? Vai ser uma situação endêmica. Nós estamos agora com 4 pacientes com doenças infecto-contagiosas em isolamento normal. São 4 apartamentos que estão ocupados com pacientes com doenças infecto-contagiosas. Você faz todo o protocolo de segurança, de acesso protegido, e com Covid vai ser assim também. Vida que segue. A gente vai aprender a conviver com mais uma doença. Então, já caminhando para os momentos finais, Otávio, fique à vontade para suas considerações. Um dos critérios agora que a gente vai considerar na medição do sucesso dos nossos trabalhos, se eles estão dando certo ou não, é o que a gente chama de NPS, que é o Net Promote Score, né? Saber se o usuário está sendo bem atendido, né? A gente precisa desse retorno. Fala, Otávio, fui bem atendido, muito obrigado, deu certo. Falou, Otávio, eu não gostei do atendimento, não foi bacana, né? Errou nisso, demorou naquilo, fui maltratado. Traz isso pra gente, a gente tem uma ouvidoria lá à disposição, né? Tem o site, tem o e-mail ouvidoria@santacasaourofino.org.br, nós temos a página no Facebook, no Instagram. Entre em contato com a gente, porque é muito importante saber se o nosso serviço está sendo bem feito ou não, para a gente poder melhorar sempre. E deixar claro assim, nós fazemos tudo lá com muita transparência, com total respeito à legalidade, nós não estamos isentos de erro, mas nós estamos 100% comprometidos em fazer o que é correto. Então, inclusive, nós temos um portal da transparência, pode acessar lá, tem todas as informações. E se você, cidadão, ouvinte da Difusora, tiver qualquer dúvida, quiser verificar qualquer coisa, entre em contato com a gente disponibiliza lá no hospital. Eu quero ver o contrato tal, eu quero ver quanto que você recebe da prefeitura de tal. Nós estamos inteiramente à disposição, a gente não tem absolutamente nada a esconder, né? A gente não tem receio nenhum de abrir as contas do hospital para quem quer que seja, mesmo que a gente não tenha obrigação legal de fazer isso. Mas está lá, se tiver alguma autoridade, alguém do povo, vai lá, bate a porta do hospital, manda um e-mail para a gente, liga para o nosso telefone, que a gente está à disposição para que você tenha acesso a todas as informações que você achar que são importantes para conhecer a realidade da nossa Santa Casa, porque afinal de contas ela é particular, mas é sua, é nossa, é de todo mundo, né? Perguntamos agora há pouco a respeito do relacionamento aí com a prefeitura, com o prefeito Henrique. Não poderia deixar também de fazer essa pergunta. A Câmara Municipal, os vereadores, a atual legislatura, têm participado também das decisões? Você tem mantido um contato com eles, inclusive nessa questão também de unificar o atendimento, do pronto atendimento? Eles estão cientes disso? Podem ajudar nisso? Deve ajudar nisso? Já comentei com alguns vereadores a esse respeito, alguns concordam. Isso não evoluiu porque é uma decisão do prefeito, né? A gente
a gente comunica a nossa intenção. Mas o vereador tem a função de também... Sim, ele pode cobrar, né? Isso é importante que eles entendam isso. Agora, recentemente, nós recebemos a notícia de várias emendas parlamentares, né? Nós temos hoje R$675 mil em emendas estaduais, que muitas delas foram conseguidas graças ao apoio de vereadores, né? Nós temos aqui R$100 mil do deputado Dorgal Andrada, R$100 mil do deputado Dr. Paulo, ali de Pouso Alegre, R$100 mil do deputado Inácio Franco, R$300 mil do deputado Dalmo Ribeiro e mais R$75 mil do deputado Charles Santos, que são todos deputados estaduais. Essas emendas aí são recursos para investimento, muito pouco para custeio. Quando a gente fala da falta de recurso, a gente bate principalmente na questão do custeio, que é a sustentabilidade das ações diárias do hospital, né? Isso vem muito pouco para essa finalidade, não vem o suficiente, né? E nós temos emendas federais chegando também, né? Assim que elas chegarem, a gente avisa você, a hora que a gente assinar esses contratos, inclusive nós vamos publicar no portal da transparência, a gente vai fazer um agradecimento para cada vereador que trabalhou pelo hospital, né, para cada deputado que voltou seus olhos para a Santa Casa, porque é importante que a população compreenda quem de fato está olhando para a saúde do seu município, para a saúde da sua família. Isso é fundamental e essa ação em conjunto, essa possibilidade de interlocução é maravilhosa para o sucesso do trabalho que está sendo feito, né? Tá certo, Otávio, muito obrigado então por sua participação aqui no Espaço Livre. A Difusora é parceira do Hospital de Ouro Fino em tudo aquilo que for de interesse da população. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço aos ouvintes e parabenizo a Difusora, principalmente pela responsabilidade jornalística, né? Pelo trabalho ético que vocês fazem, cuidadoso, para divulgar a verdade, sensacionalismo barato, sem prejudicar, visando principalmente noticiar e construir. Isso é muito bonito de se ver hoje em dia. O Espaço Livre termina por aqui. A seguir na Difusora você vai acompanhar o Rádio Serviço e em seguida vem aí o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Para você, boa tarde, excelente final de semana e continue na Difusora.